Hoje iniciamos o livro de Joel. Nesse primeiro capítulo, se dirige à nação sobre um evento sem precedente, uma devastação agrícola completa causada por uma sucessão de pragas de gafanhotos, 4 tipos diferentes: lagarta, gafanhoto, roedor e devastador, seguida de uma seca e fogo. Esse desastre destrói toda a base econômica e social, paralisando a adoração no templo. A catástrofe é um prenúncio do dia do Senhor. O profeta chama todas as classes a um jejum e uma assembleia solene como o único meio de buscar a misericórdia de Deus. Vamos à leitura. Joel capítulo 1. Oráculo do Senhor dirigido a Joel, filho de Fatuel. Ouvi isto, anciãos. Estai atento, vós todos habitantes da terra. Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai-o a vossos filhos a seus filhos, e estes a geração seguinte. O que a largata deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou, e o que ficou do roedor, o devastador comeu. Despertai, ó ébrios, e chorai, bebedores de vinho. Lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado da vossa boca. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Seus dentes são dentes de leão e têm mandíbulas de leoa. Devastou o meu vinhedo, destruiu minha figueira, descascou-a completamente, lançou-a por terra e seus ramos tornaram-se brancos. Clama como uma virgem cingida de saco para chorar o prometido de sua juventude. Já não há oferta nem libação no templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão de luto. Os campos estão devastados, o solo enlutado. O trigo foi destruído, o mosto perdido, o óleo estragado. Os lavradores estão desamparados, os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha secou, a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores definham. A alegria envergonhada foi para longe dos homens. Revesti-vos de sacos, sacerdotes, e batei no peito. Lamentai-vos, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestidos de saco, servos de meu Deus. Publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni os anciões e toda a população no templo do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, que dia! O dia do Senhor, com efeito está próximo e vem como um furacão desencadeado pelo Todo-Poderoso. Acaso não foi sobre os nossos olhos que desapareceu todo o mantimento e se desvaneceram do templo de nosso Deus a alegria e o regozijo? As sementes secaram sob os torrões. Os celeiros estão vazios, os armazéns arruinados porque falta o trigo. Como geme o rebanho e como anda errante o gado por falta de pastagens. Até mesmo os rebanhos de ovelhas padecem. Clama a vós, Senhor, porque o fogo devorou a erva do deserto. A chama queimou todas as árvores do campo. Os próprios animais selvagens suspiram por vós, porque as correntes das águas secaram e o fogo devorou a erva do deserto. No capítulo 2 de Joel é dividido em 2 partes cruciais: a descrição aterrorizante do dia do Senhor e o subsequente e dramático apelo ao arrependimento, seguido pela promessa de restauração total. O profeta começa com um alarme descrevendo o juízo como um poderoso exército militar, guiado pelo próprio Senhor, que causa trevas cósmicas e pavor generalizado. Diante de tal ameaça, o Senhor faz um apelo urgente, exigindo que o povo se volte para ele de todo o seu coração. O profeta convoca um jejum solene universal envolvendo todas as classes e idades para que os sacerdotes intercedam pela honra de Deus. Em resposta a este arrependimento, o Senhor promete uma restauração imediata e completa. Ele afasta o inimigo e garante abundância material, chuvas de outono e primavera e a restituição das colheitas devoradas pela praga. O resultado final desta intervenção é que o povo se fartará, louvará o nome de Deus e jamais meu povo será confundido, sabendo que o Senhor está no meio deles. Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor, dias de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens, tal como a luz da aurora, derrama-se sobre os montes, um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro até as épocas mais longínquas. Diante dele um fogo devorador, atrás uma chama abrasadora, diante dele a terra é um paraíso,
Atrás é um deserto desolador, nada lhe escapa. Tem a aparência de uma tropa de cavalos, e como cavalos se precipitam. É como o estrondo de carros saltando sobre os cumes dos montes, ou o crepitar da chama que devora a palha, ou um formidável exército disposto em ordem de batalha. Diante deles tremem os povos, os rostos empalidecem. Como valentes eles se precipitam para o assalto e escalam as muralhas como guerreiros. Segue cada um o seu caminho sem confundir suas fileiras. Não empurram uns aos outros, marcham cada um em seu pelotão. Abrem caminho por entre as armas sem romper suas fileiras. Espalham-se pela cidade, correm por cima dos muros, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem o seu brilho. À frente do seu exército, o Senhor faz ouvir a sua voz, pois seu batalhão é imenso e poderoso para executar sua palavra. Sim, o dia do Senhor é grandioso e temível. Quem o poderá suportar? Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se Ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo. Santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito. Sai o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregues em ignomia vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? O Senhor afeiçoou-se à sua terra, teve compaixão de seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: vou mandar-vos trigo, vinho e óleo, e deles sereis fartos, e não vos farei mais objeto de opróbrio diante dos pagãos. Afastarei de vós aquele que vem do norte, e o lançarei para uma terra árida e deserta, sua vanguarda para o mar oriental, e sua retaguarda para o mar ocidental. Um mau cheiro se exalará dali, um cheiro de podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão, as árvores darão seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundantemente. Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá as chuvas do outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera comudante. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos restituirei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela largata. Esse meu poderoso exército que mandei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor, e jamais meu povo será confundido. Sabereis então que estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e jamais meu povo será confundido. Em Joel capítulo 3, a conclusão das profecias detalha a restauração espiritual e a esperança de salvação, em meio ao juízo final. A primeira e mais famosa promessa é o derramamento universal do Espírito de Deus sobre todo ser vivo, quebrando barreiras de idade, gênero e classe social, capacitando-os com dons proféticos. Este novo momento espiritual é imediatamente precedida por prodígios cósmicos, incluindo fogo, fumo e a transformação do sol em trevas e da lua em sangue, que anunciam a chegada iminente do grandioso e temível dia do Senhor. Contudo, no meio desse terror, o Senhor oferece uma rota clara de salvação. Todo o que invocar o nome do Senhor será poupado. A salvação é garantida àqueles que o chamarem, assegurando a existência de um resto em Sião e Jerusalém, composto pelos sobreviventes que o Senhor tiver chamado. Joel capítulo 3. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas.
Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. O resumo do capítulo 2 de Apocalipse contém as mensagens de Jesus Cristo glorificado às 4 primeiras das 7 igrejas na província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Em cada carta, Cristo se apresenta com um atributo de sua glória e autoridade, demonstrando seu conhecimento íntimo do estado espiritual de cada congregação. A igreja de Éfeso é elogiada por seu trabalho árduo e por não tolerar os maus apóstolos, mas é severamente advertida por ter arrefecido seu primeiro amor, sendo chamada a arrepender-se e retornar às suas primeiras obras. A igreja de Esmirna é elogiada por sua fidelidade e paciência em meio à pobreza e perseguição, não recebendo nenhuma crítica, e é exortada a ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. As igrejas de Pérgamo e Tiatira são criticadas por sua tolerância doutrinária e moral em ambientes hostis. Pérgamo por permitir a doutrina de Balaão e Tiatira por permitir que a falsa profetisa Jezabel seduzisse os servos de Deus. A todas elas, a mensagem é um chamado urgente ao arrependimento, com a garantia de que o Senhor virá em juízo contra o erro e a promessa de recompensa eterna, como o maná escondido, a estrela da manhã e a vida eterna. É dado ao vencedor que praticar as obras de Cristo até o fim. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Eis o que diz o primeiro e último, que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegastes firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morta entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho alguma coisa contra ti, é que tens aí secazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundície. Tens também secazes da doutrina dos nicolaítas. Arrependa-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras.
Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez a lançarei no leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Então ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele a regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse trecho do Salmo 135, encerra a lista de louvores, destacando a continuidade da misericórdia de Deus após o Êxodo. O salmista celebra a intervenção divina que fez passar Israel pelo Mar Vermelho e precipitou o Faraó, e que conduziu seu povo através do deserto. O louvor se move então para a conquista da terra, onde Deus é exaltado por abater reis poderosos como Seom e Og, dando a terra deles em herança ao seu povo Israel. O texto conclui com o reconhecimento da provisão e lembrança constante de Deus, que se lembrou de seu povo em seu abatimento e o livrou de seus inimigos. O salmo se encerra com uma última exortação: louvai o Deus do céu, porque sua misericórdia é eterna, resumindo que a fidelidade e o amor de Deus são a causa eterna de toda a história e toda a provisão. Salmo 135, dos versículos 14 ao 26. Ele fez passar Israel pelo meio dele, porque sua misericórdia é eterna. Ele precipitou no Mar Vermelho o Faraó e seu exército, porque sua misericórdia é eterna. Ele conduziu seu povo através do deserto, porque sua misericórdia é eterna. Ele abateu grandes reis, porque sua misericórdia é eterna. Ele exterminou reis poderosos, porque sua misericórdia é eterna. Seom, rei dos amorreus, porque sua misericórdia é eterna. E Og, rei de Baçã, porque sua misericórdia é eterna. E deu a terra deles em herança, porque sua misericórdia é eterna. Como patrimônio de Israel, seu servo, porque sua misericórdia é eterna. Em nosso abatimento ele se lembrou de nós, porque sua misericórdia é eterna. E nos livrou de nossos inimigos, porque sua misericórdia é eterna. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus do céu, porque sua misericórdia é eterna. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 44, inicia o famoso elogio aos nossos pais, celebrando a vida e o legado dos líderes históricos de Israel. O autor descreve as diversas formas de serviço desses antepassados. Foram soberanos e homens de grande virtude, dotados de prudência e dignidade de profetas. Eles também cultivaram a arte das melodias e publicaram os cânticos das Escrituras. Sua vida se caracterizava pela riqueza de virtude, pelo apreço à beleza e pela paz em suas casas, o que lhes garantiu fama e os tornou a glória de seu tempo. Em contraste, o texto lamenta aqueles dos quais não se tem lembrança, que pereceram como se nunca tivesse existido, reforçando a importância de uma vida de virtude para se ter um nome que perdure. Eclesiástico capítulo 44, dos versículos 1 ao 9. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante desde o princípio do mundo, por um efeito de sua magnificência. Eles foram soberanos em seus estados, foram homens de grande virtude, dotados de prudência. As predições que anunciaram adquiriram-lhes a dignidade de profetas. Eles governaram os povos do seu tempo e, com a firmeza de sua sabedoria, deram instruções muito santas ao povo. Com sua habilidade, cultivaram a arte das melodias, publicaram os cânticos das Escrituras. Homens ricos de virtude, que tinham gosto pela beleza e viviam em paz em suas casas. Todos eles adquiriram fama junto de seus contemporâneos e foram a glória de seu tempo. Aqueles que deles nasceram deixaram um nome que publica seus louvores. Outros, dos quais não se tem lembrança, pereceram como se nunca tivessem existido.
Nasceram eles e seus filhos como se não tivessem nascido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.